Portanto, como eu estava dizendo, a principal razão que nos trouxe aqui é uma iniciativa chamada e-archiving. E o que é que isso é? Portanto, nós somos um conjunto de especialistas que fomos especificamente contratados pela Comissão Europeia para prestar um serviço à Comissão Europeia. Portanto, nós estamos aqui a falar hoje em nome da Comissão Europeia. Portanto, para estarmos aqui, nós tivemos de seguir um conjunto de procedimentos nesse ponto de vista. Portanto, e quem é que são esses especialistas? São pessoas espalhadas por toda a Europa. Portanto, são alguns laboratórios de investigação, universidades, empresas e profissionais até a nível individual. Portanto, que a razão de tudo isto, nós organizámos previamente, já há alguns anos atrás, por incrível que pareça, isto é uma mera coincidência, na sua versão atual, a coisa nasceu nesta sala há 11 anos. É uma coincidência. I'm just to say that we were born here 11 years ago. In this room. So we have a photo from the entrance, we have a photo with Olia. Na realidade, o que aconteceu aqui há 11 anos já foi o culminar de muitos anos de projetos de investigação que a Comissão Europeia e entidades como as FCTs, como cá em Portugal, outros foram financiando nas universidades para tentar responder à pergunta o que é isso da preservação digital. Portanto, e é o que nós vamos tentar aqui destapar o véu convosco um pouco e explicar o que é que nós estamos para aqui a fazer. Portanto, depois disto ter passado uma fase que é puramente académica e que culminou com o mesmo conjunto de normas ISO, que alguns devem ter ouvido falar, ou AIS, etc., etc., passou-se à produção. Portanto, e foi nessa fase de passar à produção que a Comissão Europeia disse nós, Comissão Europeia, queremos construir um serviço de apoio para que qualquer entidade pública na Europa que necessite de aconselhamento, nós chamamos de consultoria, para abordar o problema da preservação digital, nós queremos ter uma estrutura de apoio a isso. Portanto, e essa estrutura foi incorporada nesta coisa que nós chamamos de archive, agora, até um consórcio. O consórcio é liderado por um laboratório de investigação austríaco, AIT. Depois tem um conjunto de organizações que são parceiras. A Janet vai explicar isso. Portanto, a Janet é um dos nossos coordenadores do consórcio, líder há muitos anos. Mas tem uma organização também por trás, tem uma organização, como tu já deu de falar, chamada DLM Forum. Portanto, e da qual o INESC-ID é parceiro. Portanto, o INESC-ID não aparece como membro desta rede, porque na realidade nós somos do DLM Forum. Portanto, a Comissão Europeia contratou o DLM Forum e por esse arrastamento os membros do DLM Forum envolvem-se neste tipo de coisas. Depois há outras entidades que entram diretamente. Portanto, eu estava aqui a tentar explicar, com o boneco agora, isso por os meus olhos para o paisão. E portanto é um pouco isto, quer dizer, as pessoas que estão online não veem esta janela, desculpa lá, estou a partilhar com vocês, não estou a partilhar a questão. Portanto, o que nós estamos aqui a ver não é a mesma coisa que as pessoas que estão online, é tudo menos aquilo. Então, isto é uma iniciativa que faz parte da estratégia europeia para o digital. Portanto, nós não somos a única iniciativa. Aliás, coisas como o EIDAS, que define o cartão de cidadão e as assinaturas digitais, e outras iniciativas desse género, faz tudo parte do mesmo pacote. A Comissão Europeia disse, para nós termos uma sociedade digital na Europa, é importante a Comissão alavancar um conjunto de situações. Portanto, umas são mais oficiais do que outras. Portanto, nós somos talvez a menos oficial de todas, aquela que já está mais ligada à sociedade civil, não é? Estamos assim um pouco, às vezes sentimos um pouco marginalizados da maneira como a Comissão nos trata, porque somos os eletrões mais livres neste processo. Mas pronto, as regras são essas. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Portanto, a ideia é, eu vou-me calar já, a seguir a Janet vai-vos contar em inglês e com sotaque British accent. I'm always making this mistake, okay? And she, of course, she gets very upset with me. Because Janet was first a professor in England, and so I looked to Janet and said, okay, my English friend, but she's Irish. So be careful. Which nowadays means something very different, right?
But anyway, it's all the same guy. So in the beginning, Janet she was a professor in Southampton University. Até alguns minutos atrás nós tínhamos 250 pessoas inscritas por WebEx e mais 57 para estarem aqui local. Estamos mais ou menos nos 50, conseguiu ver. Não sei quantas estão online. 170, portanto as outras há de vir. E o que é que nós vamos fazer? Depois da apresentação geral da Janet, vai repetir um pouco do que eu disse, a história do archive, onde é que nós nascemos, etc. A seguir vamos ter até uma segunda razão porque é que estamos aqui, que é, entretanto, em Portugal há um quadro legal que começa a emergir para tornar claro o que é esta coisa da preservação digital e com responsabilidade, etc. E nesse quadro legal, uma das coisas que existe é uma portaria que incide diretamente sobre os municípios, as câmaras municipais. Portanto, o Pedro vai-nos dar, o Pedro Penteado que está aqui, a apresentação da DG Lab, vai-nos explicar isso, ok? Portanto, eu espero que a maior parte de vocês estejam a relembrar. Estou eu agora armado em professor, né? Dizer, vocês já deviam saber disso, já deviam ter que estudar. Depois daí vamos ter aquilo que nós chamamos dos casos nacionais. Portanto, no fundo, já existe atividade em Portugal que se possa dizer isto é emblemático. Na realidade, quando esta iniciativa começou, um dos casos que nós, inclusive, fizemos uma grande divulgação a nível europeu, foi o caso de São João do Porto, do Hospital de São João do Porto. Portanto, agora, Unidade Local de Saúde de São João do Porto, esses nomes todos complicados. Que é considerado que é um caso emblemático de como é que, aqui, mais do que resolver o problema da preservação digital, se fez uma coisa extremamente interessante, que é como é que, usando o know-how que nós temos nesta rede, foi possível trazer agora vou dizer um parvoíce, né? Um arquivo morto para o vivo. O que é digno do hospital, não é? Então, digamos, o arquivo histórico do Hospital de São João do Porto foi digitalizado e todas as regras e todo o processo de digitalização seguiu as recomendações que nós estamos aqui, criou logo objetos de um determinado formato, de uma determinada maneira, e que fez com que esses processos clínicos hoje em dia possam ser usados no hospital como objetos de produção. Agora falando em linguagem de engenharia. É um caso interessante. Depois temos um segundo caso, que está, eu diria, está a nascer, não já nasceu, já está a andar em Universidade de Cruzeiro, que é o Ministério da Justiça. E, portanto, nossos colegas do Ministério da Justiça irão ter a oportunidade de explicar. Portanto, arrancou há um ano, mais ou menos, ano e meio. E há aqui vários, o Alexandre está ali, portanto, chegou, lá. Portanto, há aqui várias pessoas que nos podem contar, portanto, e que é também um caso emblemático, e que já agora nós estamos a olhar com muita curiosidade para vocês, porque, portanto, Jonathan, just to say that the second case we are going to present from Portugal is the Minister of Justice, so we are looking forward for this success to make you a European story. We want to tell about you all the Europe. So we're hoping during the next month, don't look like that, you are doing it well. We would like to tell the story, right? So, because isto é a forma de esta rede também funcionar. Portanto, se vocês forem ao nosso site, forem ver, nós temos vídeos de YouTube, temos uma grande coleção de casos, temos uma grande coleção de vídeos, webinars, etc. E, portanto, nós estamos sempre a contar histórias de sucesso que se passam por toda a Europa. Portanto, a ideia é partilhar este tipo de informação. Depois vamos ter uma coisa que nós chamamos um terceiro caso nacional, que vai nos surpreender, porque não tem nada a ver com isto, mas tem tudo, que é o arquivo.pt. Portanto, isto porquê? Portanto, eu achei importante trazer o arquivo.pt aqui por duas razões. Primeiro, tenho uma ligação afetiva, né? Eu costumo dizer ao pessoal do arquivo, eu sou uma espécie de bisavô, que foi a pessoa que pôs a primeira semente quando eu estava na Biblioteca Nacional. E, portanto, é uma das coisas que eu gosto de dizer no dia em que me reformar e perguntar. Quando ia quando são lá em cima no céu me perguntar o que é que fizeste lá em baixo, eu disse várias coisas, digo uma delas é esta do arquivo.pt, porque eu sou grande avô disto. Mas, no entanto, uma vez que uma parte do nosso auditório aqui são os municípios, as câmaras municipais, e quando chegar à altura de fazer o plano de preservação digital, nós não estamos só a falar dos PDFs que os senhores vereadores passam a vida a assinar. Portanto, os sites das câmaras municipais são um asset de interesse arquívico extremo, não é? São extremamente interessantes. E é de esperar que a maior parte dos municípios não tenham aquilo que nós chamamos de gestores de conteúdos, os content managers, para gerir esses sites que permitam de imediato aplicar as regras que nós estamos a definir no IACAR e nós temos recomendado. Portanto, é de esperar que isso não seja fácil. Eu diria que, se calhar,
um futuro evento seria para os diretores de informática das câmaras municipais e dizer, olha, este tipo de sistema, está aqui um já agora, para ver, não é da Câmara Municipal, mas é do hospital, também tem o seu site, e é dizer, cuidado, porque este tipo de conteúdos também devia ser classificado da forma correta como Information Access, como objeto de informação, e as preocupações de gestão, preservação, etc., também se deveriam aplicar. Portanto, e nesse caso, agora, provavelmente muito pouca gente saberá isto, até porque o João é uma pessoa muito humilde e se calhar não vai dizer, mas o arquivo.pt é provavelmente o melhor arquivo da web no mundo neste momento, todos os países que fazem esse trabalho. E, portanto, é um dos grandes orgulhos que nós temos em Portugal. Eles dão cartas sempre que vão lá fora. Há um consórcio internacional sobre isso. E o arquivo.pt é uma das entidades que é muito escutada nesse consórcio. Portanto, esta parte toda de arquivo da web, tudo isto começou há muitos anos com o arquivo.org, hoje em dia. O arquivo em Portugal foi um dos primeiros. E quando eu há bocado estava a falar das múltiplas facetas, isto é só para vos dar a ideia também que isto tem estas caras todas. Por exemplo, uma das minhas preferidas é o que é que eles andam fazendo em Hollywood para lidar com este problema. Hoje em dia os filmes são todos digitais. E em quase todos os filmes que se fazem, eles fazem experiências. Ou usam técnicas de inteligência artificial, ou usam câmaras novas, etc. Portanto, a tecnologia de gravação de imagem, de som, etc., e de geração de imagem no cinema, hoje em dia, não está estável. Portanto, neste momento há um problema gravíssimo em Hollywood, na indústria do cinema, com a preservação digital. Só outra faceta, estão a ver? E hoje de manhã nós tivemos na nossa reunião de projeto, tivemos a discutir uma outra coisa, que é uma coisa chamada LOTAR, que é na aviação. Estão a ver que quando a Airbus ou a Boeing fazem um avião, aquilo é para durar 40 ou 50 anos. E os aviões que vão durar 60 ou 70 anos a voar. E, portanto, temos logo aqui um problema, não é? Um dia qualquer, quando alguém olhar para um avião, disser de onde é que veio esta peça, do que é que estamos aqui a falar, temos um problema de preservação digital. Os aviões hoje estão todos desenhados em forma digital. Portanto, há um consórcio LOTAR que está dedicado só a isso. Portanto, e nós temos um link com eles. Portanto, não sei se há aqui alguém da aviação, mas nós estamos envolvidos nessas coisas. Então, só para vos dar ideia, há muitas dimensões disto. Nós hoje aqui estamos a explorar apenas uma dimensão muito específica, que é aquilo que são o arquivo mais clássico, digamos, dos processos das câmaras municipais, e, eventualmente, com uma perninha no arquivo web, vamos explicar, ok, já agora há aqui umas ligações. Portanto, e quem é que nós temos aqui presentes? Portanto, nós temos aqui, deste lado, e nós fizemos questão de assentar, temos aquilo que nós chamamos as empresas que vos fornecem soluções e tecnologia. Portanto, deste lado temos aqui as pessoas que vão fazer a apresentação, portanto, e também online, e lá mais atrás estão os clientes, não é? Portanto, os clientes de toda a gente. Portanto, a ideia hoje aqui é muito simples, é pôr-vos em contato nesta conversa. Portanto, como eu disse, eu estou aqui a falar diretamente em nome do DLM Forum. Já agora, se houver aqui alguém que esteja interessado em se tornar membro, Portugal tem muito poucos membros do DLM Forum. Portanto, se houver aqui alguém que... Now I'm publicizing the DLM Forum. I'm complaining that Portugal has a little number of members in the DLM Forum. So, because there are people online, they say, please come in. The fees are not very high, and it's a fantastic network for people to engage, and we meet twice a year at least. And it's very interesting for learning and keep going, okay? So, as I said, the Nest ID is a member of the DLM Forum, and it's open to anyone, including two private organizations, okay? Okay, I need to go closer here. Okay, so this is also a lesson for isto é também para as pessoas que vierem a seguir e falar atrás de mim, Janet. So it means that, please, but it means that the micro is there. Yeah. So I was talking from there. It seems not a good idea. Okay. So let's talk from here. Let's do this way. I'm playing I'm doing I'm testing the same. Okay. Sounds good. So nós estamos falando aqui. O DLM Forum produziu em 2010. The slides are here. Don't worry. So, em 2010 produzimos uma coisa que foi o MOEC, que foi um guia de orientação. É um bocado, hoje em dia, é um bocado matar formigas com espigar de elefantes, ok? Bem, no entanto, toda a parte de preâmbulo do MOEC, explicar o problema, mantém-se perfeitamente atual, ok? São estes bonecos que estão aqui em cima.
Na realidade, há um documento, um Technical Report da ISO, do qual eu fui um dos autores, que pega na mesma ideia, foca-se no mesmo problema e mostra o mesmo boneco desta maneira. Ok? Portanto, aqui isto está a tapar o coisa. Portanto, é aqui o ISO 21965. Eu devia saber de cor, eu descrevi. Não é? Que pega na mesma ideia e explica isto de uma forma mais técnica, que nós chamamos para os engenheiros, para Enterprise Architects. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma situação que quer dizer assim, eu se numa organização tenho um sistema de informação, eu posso ter uma gestão dessa informação numa perspectiva de, vamos chamar aqui de arquivística, que é a tradução portuguesa para isto, em que o próprio sistema faz a gestão dos seus conteúdos a longo prazo, e quando o sistema deixar de existir, aquilo vai ser transferido para outros, mas ele faz a sua própria gestão de arquivo. Esses sistemas são raros, ok? Depois temos uma outra solução, podemos dizer, que é, eu tenho o meu sistema de produção e eu, sempre que necessário, exporto os meus dados para outro sítio para efeitos de arquivo. Ou então tenho uma outra situação intermédia em que eu tenho um sistema que olha para o meu e faz a gestão de arquivo dos conteúdos do meu lado. Portanto, isto são as arquiteturas possíveis. Portanto, o que nós estamos aqui a focar é aquela em que há transferência de arquivo. Okay? Estamos a assumir hoje em dia que é muito raro ainda haver o chamado digital contínuo que se vende muito por aí, que agora seria talvez o ideal no futuro, mas que ainda há muito trabalho a fazer. O que estamos a assumir é aquilo que é o comum, que é as organizações têm a sua infraestrutura montada, estão fazendo o seu negócio, e tal igual como antigamente no papel, quando os processos acabavam, pegavam e levavam para o arquivo, agora no digital é preciso fazer uma coisa parecida. Mas aqui estamos mais na ótica do arquivo histórico. Portanto, quando nós classificamos a informação e dizemos esta informação que eu acabei de classificar, eu quero mantê-la, em princípio, é permanente. E então aí a ideia é que haja uma solução específica para esse fim, porque isso tem requisitos específicos. E é isso que nós vamos discutir no resto da sessão, está bem? Portanto, a seguir ao caso do arquivo, então vem o nosso colega aqui, o Miguel, da Keep Solution, que é também da Keep. Vocês são mesmo Keep Solutions? Keep Solution. É a Keep às vezes, que são também membros deste consórcio e que vão explicar qual é que é aquilo que nós chamamos a proposta de valor do consórcio, ok? Nesta ótica. Ok, então se agora formos construir sistemas destes, vamos a falar de quê? Portanto, aqui temos essencialmente quem produz esses conteúdos e que diz agora se tem que transferir isso para o outro lado, então quais é que são as boas práticas. É isso que nós vamos discutir a seguir. No final, nós vamos ter depois aqui, espero eu, pelo menos uma meia hora, no mínimo, para perguntas e respostas, quer estiver online, quer estiver aqui, mas que vai ser essencialmente para este lado, ok? Portanto, a ideia é, o pessoal que está aqui das empresas, por favor, aproveitem esta oportunidade, até para nos chamar a atenção de coisas que vocês possam dizer, calma, que vocês não estão a olhar para o lado certo, ou então, por favor, no futuro expliquem isto melhor, ou expliquem agora, etc, etc. Está bem? Portanto, isto vai ser uma sessão muito informal, como já viram. Nós, no início, estávamos a planear isto para umas dezenas de pessoas. Apareceu esta gente toda, o que é bom sinal. Portanto, já só temos que repetir no futuro.